Fala meninos e meninas da matemática, muito bem? Sejam bem-vindos ao canal Explica Mestre. Meu nome é Fábio, sou professor de matemática e hoje vou ensinar para vocês como calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Tá? Se você tem dúvidas com relação a esse assunto e necessita de uma explicação, permaneça comigo até o final deste vídeo, que hoje é sobre isto que eu vou falar. Ok? Veja bem, na ilustração que nós temos, o ponto A apresenta as suas coordenadas x de A e y de A. O ponto B apresenta coordenadas x de B e y de B. A nossa ideia aqui é calcular a distância entre A e B, e essa distância simplesmente é para a gente a medida do comprimento deste segmento que une os dois pontos. Então, este segmento de extremidades em A e em B tem comprimento exatamente igual à distância que nós queremos calcular. Tá certo? Nós vamos fazer este cálculo utilizando o Teorema de Pitágoras e visualizando aqui nessa ilustração a existência de um triângulo retângulo, pessoal. Veja bem, ó, a linha horizontal que passa pelo ponto A com a linha vertical que passa pelo ponto B, elas se cruzam em um ponto, vamos chamá-lo de C, aonde é formado um ângulo de 90 graus que caracteriza o nosso triângulo retângulo. Tá? Vamos pensar aqui, ó, que esta hipotenusa para o triângulo, né, é o maior lado que está sempre na frente do ângulo de 90, esta hipotenusa ela mede exatamente a distância que nós queremos calcular. Certo? O cateto que está na horizontal, a medida dele é a diferença entre x de B e x de A. E o cateto vertical tem medida equivalente à diferença entre y de B menos y de A. Então nós temos aqui, ó, a medida de um cateto e aqui a medida de um outro cateto. Tá? Nós vamos colocar tudo isso no Teorema de Pitágoras e estabelecer a partir de agora uma fórmula matemática para calcular a distância entre dois pontos. Então vamos lá. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a distância entre A e B elevado ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado será x de B menos x de A elevado ao quadrado mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. Está aí o Teorema de Pitágoras, certo? E para calcular essa distância entre A e B, basta agora que nós colocamos a raiz quadrada sobre o segundo membro da igualdade. Né? Se a distância elevada ao quadrado é igual a todo esse desenvolvimento, então a própria distância vai ser a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Beleza? Isso aí, pessoal, é a fórmula utilizada para calcular a distância entre quaisquer dois pontos no plano cartesiano. Tá? Sempre que você for calcular essas distâncias entre pontos, você vai fazer a raiz quadrada de quem? Da diferença entre as abscissas elevado ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas elevado ao quadrado. Tudo isso referente aos dois pontos que nós queremos calcular a distância. Beleza? Vamos aplicar isso, tá, em um pequeno exemplo e ver como tudo isso funciona. Vamos lá. Calcular a distância entre os pontos A, 2,3,
e B 8,11. Eu já deixei para a gente aqui a fórmula que nós deduzimos anteriormente, certo? Vamos colocar e vamos fazer a substituição dos valores das suas abscissas e das suas ordenadas. Então nós vamos ter o seguinte: o D vai ser a raiz de quem? X de B menos X de A vai ser 8 menos 2 elevado ao quadrado, somado com y de B menos y de A. Será 11 menos 3 elevado ao quadrado. Então a distância que nós queremos vai ser a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então esta distância vai ser a raiz quadrada de 36 mais 64. Certo? Então essa distância será a raiz quadrada de 100, que é a soma desses dois valores. E a raiz quadrada de 100, ela é exata e vale 10. Né? 10 vezes 10 é igual a 100. Então nós calculamos aqui a distância entre esses dois pontos. A distância vai ser de 10 unidades de comprimento. Então vejam bem, pessoal, nós calculamos a distância entre dois pontos utilizando uma fórmula que foi deduzida a partir da aplicação do Teorema de Pitágoras. Tá? Então, para você ver que aquilo que você aprendeu lá no 9º ano, nós estamos agora no 3º colegial ou no pré-vestibular, calculando a distância entre pontos e utilizando o teorema já aprendido como ferramenta matemática para isso. Lembrando, pessoal, que aqui dentro desse parênteses nós temos x de B menos x de A. Mas nós podemos inverter e colocar x de A menos x de B, que não vai fazer a menor diferença. Porque este resultado, sendo positivo ou negativo, ele está elevado ao quadrado, o que vai deixar sempre positivo. Tá? Então você não precisa manter sempre esta ordem. Tudo bem? Gente, se vocês gostaram deste vídeo, se vocês entenderam essa explicação, deixe um like para o professor, se inscreva no meu canal e nós nos vemos, é claro, em um próximo vídeo. Beleza? Ok? E até a próxima, se Deus quiser.